Lembre-se. Primeiro ele fala, lembre-se do encontro de Melquisedeque e Abraão. Começa o primeiro ponto da mensagem, lembre-se do encontro de Melquisedeque e Abraão. Vamos aprender sobre Melquisedeque, revendo aquele encontro que aconteceu lá em Gênesis 14. E ele começa a falar desse encontro, e ao falar desse encontro, ele vai nos apresentando a Melquisedeque. E ele mostra que esse Melquisedeque não era fraco não, gente. Veja como ele é apresentado. Olha o versículo 1, nós lemos. Esse Melquisedeque, rei de Salém, o cara, ele era rei, primeira coisa, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele está dizendo que, eis Melquisedeque, deixa eu apresentá-lo para vocês, ele é o rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é muito importante quando você aprende que no Velho Testamento ninguém podia ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. Isso é importante quando você aprende que, por exemplo, que rei Uzias, que foi um bom rei, que fez tudo de acordo com a vontade de Deus, ele tentou dar uma de sacerdote num momento de bobeira, ele desobedeceu a ordem de Deus, e ele deixou o seu cargo de rei, e como rei ele tentou dar uma de sacerdote, e Deus não aprovou aquilo já era muito claro entre o povo de Israel, que o rei não poderia dar uma de sacerdote, e Deus o amaldiçoou com lepra. Ele não perdeu a sua salvação, mas ele morreu envergonhado, disciplinado por Deus. Deus fez isso para nos exemplificar, para nos ensinar que as coisas que Deus ordena são sérias. Quando Deus fala que igreja não é show, a gente não pode fazer da igreja um show, coisa que acontece muito hoje nas igrejas. Quando você faz isso, você está pedindo a maldição de Deus sobre a sua cabeça. A igreja pode lotar, o povo pode adorar, você pode curtir muito, luzes, fumaça e tudo mais. Jesus não falou para a gente fazer da igreja um show. Quando Deus fala para vocês, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, apoiem os seus maridos, e vocês começam a querer dar uma de marido em vez de dar uma de mulher, vocês estão pedindo a maldição de Deus sobre vocês e seus filhos. Quando o marido, que foi chamado por Deus para liderar a mulher, prover para a mulher, para dirigir a mulher, proteger a mulher, começa a dar uma de mariquinha, ele está pedindo para Deus a maldição de Deus sobre a sua vida. Quando você, namorado, começa... Bom, deixa eu parar por aí, vamos lá. Eis Melquisedeque, rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Somente no Velho Testamento, somente Melquisedeque e Jesus Cristo receberam de Deus o privilégio de serem rei e sacerdote ao mesmo tempo. Por isso eles são superiores ao sacerdócio levítico. Só isso já bastaria, mas ele continua falando, eis Melquisedeque, o rei e sacerdote que abençoou Abraão. Versículo 1 de novo, ele fala lá, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de uma guerra, depois de vencer a guerra, depois da derrota dos reis. E esse Melquisedeque abençoou a Abraão, o vitorioso. Então, após essa grande guerra de Abraão contra Quedor, Laomer e outros 2 reis, Melquisedeque chega para ele. Chega na celebração da sua vitória, trazendo pão e vinho. Que coisa interessante, no Velho Testamento, pão e vinho. Na ceia do Senhor temos pão e vinho. Melquisedeque, sacerdote, traz pão e vinho para Abraão e para os seus homens. E Melquisedeque abençoa a Abraão, lá em Gênesis 14, dizendo assim, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, Abraão, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele abençoou Abraão e ele exaltou a Deus por ter dado a Abraão a vitória sobre os seus inimigos. Em outras palavras, falou, Abraão, você está celebrando a vitória, mas não é graças a você, é graças a Deus. Agradeça a Deus pela vitória. E aí tem um ensinamento para mim, para você, para cristãos de todas as eras. Quando você conquista alguma coisa, e os homens te elogiam e te aplaudem, lembre-se de que é Deus quem nos dá a vitória, é Deus quem nos dá a conquista. Não se enche, não se infla, não fique inflado, não fique ensoberbecido. Se você é alguma porcaria, se você é alguma coisa boa, graças ao bom Deus por isso, amém? Mas o ponto nosso é que Melquisedeque, ele é superior.
Em segundo lugar, porque ele abençoou Abraão, o pai da fé. Abraão, o cabeça da antiga aliança. Abraão, o grande patriarca de Israel. E isso é significante porque no versículo 7 ele fala, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Não é o pai, não é o filho que abençoa o pai. Lembra, antigamente tinha esse costume? Bença pai. Eu nunca vi, antigamente, nas famílias que tinham esse costume, do pai chamar bença filho. Não, é sempre bença pai. Pai, me dá a sua bênção. É sempre o inferior que é abençoado pelo superior. E se Abraão, esse grande patriarca, foi abençoado por Melquisedeque, Melquisedeque é superior a Abraão. E isso para o judeu tinha um significado muito importante. Melquisedeque, mesmo não sendo judeu, ele foi usado por Deus para abençoar Abraão, o pai da promessa, que lhe entrega o dízimo. O seu nome, o nome de Melquisedeque, significa rei da justiça. E como rei de Salém, ele também é conhecido como rei da paz. Melquisedeque prefigura Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus é o nosso Senhor e a nossa justiça. A Bíblia fala que Jesus é a nossa paz. 1 Timóteo 2,14. No Salmo 85, o salmista profetizou que quando Jesus viesse a esse mundo, a justiça e a paz se beijariam. Quando Jesus viesse ao mundo, a justiça e a paz, na pessoa de Cristo, iam se beijar. A justiça de Deus seria realizada com a sua morte vicária por nós, e a paz de Deus seria dado a nós em forma de perdão, salvação, regeneração. Nenhum outro sumo sacerdote abençoou o pai Abraão como Melquisedeque. Nenhum outro abençoou todos os filhos de Abraão como Jesus. Depois ele continua falando, eis Melquisedeque, o rei sacerdote que permanece. Versículo 3, não está aí no quadro, mas eu leio para vocês. O versículo fala assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho do homem, Filho de Deus, ele, Melquisedeque, permanece sacerdote para sempre. Irmãos, Abraão, Arão e todos os outros sacerdotes levitas do Velho Testamento, eles morreram, eles faziam parte de uma ordem sacerdotal, humana e passageira. Mas Melquisedeque, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece para sempre. Assim ele e Jesus são superiores aos sacerdotes araônicos, levíticos. Porém, lembre-se, ele é inferior a Jesus. Isso aí é um pequeno detalhe do versículo que a gente quase não percebe. Melquisedeque, ele é inferior a Jesus, porque o texto fala assim, Melquisedeque foi feito à semelhança de Jesus. O texto não diz o contrário. O texto não diz que Jesus foi feito à semelhança de Melquisedeque. Melquisedeque, jovens, adultos, crianças aqui, Melquisedeque é apenas um tipo. Melquisedeque era apenas uma prefiguração, um spoiler daquilo que Cristo ia ser. Alguém perguntou no final do primeiro culto, Melquisedeque era um anjo? E a Bíblia, eu falei para essa pessoa, a Bíblia não fala nada. Alguns acham que era uma cristofania. A verdade é que a Bíblia não entra nesses detalhes. Então a gente não deve ficar tentando especular. É um mistério. Por isso que eu prefiro, e como eu chamei Melquisedeque, é um sacerdote misterioso. Um dia nos céus entenderemos melhor sobre a sua identidade. Mas o autor continua introduzindo Melquisedeque para nós, falando, eis Melquisedeque, o rei e sacerdote que recebe dízimo. E ele não recebe dízimo de qualquer um, gente. Ele recebeu dízimo de um patriarca. Na cultura judaica, você ter esse título de patriarca era uma grande coisa, era símbolo de grande honra. E aqui o texto fala que Melquisedeque recebeu dízimo não de um patriarca, mas ele recebeu o dízimo do patriarca, daquele patriarca que recebeu a promessa. Por isso que no versículo 4 fala, considerem a grandeza desse homem, Melquisedeque, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Por isso Melquisedeque é superior a todos os sacerdotes da tribo de Levi. O judeu precisa entender isso, esquecer o passado, o Antigo Testamento, e focar em Jesus.